aí, gente, vocês estão bem? Vamos falar de polêmica hoje? Vamos mexer no vespeiro? Falar de conteúdo maior de 18? Então, já trabalhei na área de sexy shop, vendi produtos desse tipo, entendia do fetiche das pessoas, e por isso eu fiquei enrolando pra falar desse assunto, que é mexer no vespeiro, né? Você lidar com fantasia dos outros é mexer no vespeiro, mas é um assunto necessário, porque as pessoas, muito se fala sobre a ponta do iceberg, que é o que já está acontecendo com as mulheres sendo sexualizadas, o que está acontecendo com as crianças, né? Não posso falar a palavra aqui, né? E qual que é o que acontece antes disso, né? Eu sei que não são em todos os casos, porque tem muita gente doente no mundo, só que muitas dessas pessoas começaram assistindo a conteúdos maior de 18. Então, o que eu queria abordar hoje é sobre o tema desses vídeos. Primeiro, que é muito fácil o acesso. Você só precisa mentir que você tem 18. Tem a setinha lá, você possui maior de 18, sim ou não? Você fala que sim, tá bom então fique à vontade, pode consumir. Não nos responsabilizamos. Basicamente isso. E aí, quando a pessoa acessa lá, ela vê todos os tipos de temas, desde os mais light até os mais bizarros. E aí, nesse ponto que eu queria chegar. Mesmo que nós, maduros, saibamos que são atrizes, espera-se que sejam maiores de idade, muitos jovens não têm essa consciência. Às vezes eles acreditam que é o que está escrito ali no vídeo, principalmente porque tem muitas crianças que mexem no celular sem a supervisão dos pais, né? Tem muitas, acreditem. Às vezes os pais saem para trabalhar, enfim, crianças, vocês já foram crianças, né? Vocês sabem que quando a gente quer pulsar alguma coisa, a gente dá um jeito, um bloqueio ou sem bloqueio, enfim. E aí elas vão lá e chegam nesses sites, beleza. O que você encontra lá nos títulos? Geralmente peguei minha irmã, não sei do que. Padrasto, enteada, não sei das quantas. Madrasta, enteado ou enteada, sei lá do que. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Só nesse título básico, já mexe com quem tem a mente fraca, o imaginário da pessoa, e ela vai alimentando aquilo. Ela viu o primeiro, ela vai ver o segundo, e sempre vai procurar o tema desse título em específico. Qual que é o problema disso? Que é onde ela começa a alimentar o desejo. E aí é onde que vem o problema, ele vai crescendo. Não é tipo, hoje eu acordei e resolvi. É uma coisa que vai sendo alimentada. Vai sendo alimentada. E aí nesse ponto que a pessoa começa a criar coragem pensando, será que se eu fizer aquilo com tal pessoa da minha casa, da minha família, do meu convívio, será que seria interessante? Porque eu não sei o que acontece, mas muitos, principalmente homens, né? Ainda não vi caso de mulheres, mas geralmente homens têm esse hábito de achar que o que tá acontecendo nesses vídeos mais 18 é o que é a vida real. E por isso que eu já agora eu não vou ter estudos, não vou falar sobre, não vou entrar muito nesse assunto, mas tem muitas mulheres que estão infelizes com o ato em si, porque o cara ele acha que é aquilo do vídeo, e não é só aquilo do vídeo, né? O vídeo não tem profundidade, eles são focados em chamar a atenção das pessoas, e não de trazer a satisfação em si, que eu não sei se eu posso usar, dependendo da palavra, né? E as pessoas, elas se induzem só pelo título, e aí ficam alimentando aquilo, alimentando até que elas acham a oportunidade, que a ocasião faz o ladrão, como dizem, pra tentar realizar aquilo que elas viram no vídeo e acharam demais. Então é aí que tá o problema. Então seria um convite para debatermos sobre esse tema, porque é um tabu, mas não deveria ser, né? Muitas pessoas acabam fazendo cagada, geralmente homens também, de ir parar no hospital com coisas estranhas, inseridas em lugares estranhos, porque se reprimem e não conversam sobre seus desejos. Em contrapartida, a maior parte dos clientes que atendiam eram mulheres tentando resolver os problemas dos seus desejos e tentando salvar um casamento, que muitas vezes já estava esgotado e não era nem por elas, porque muitas vezes eu atendia mulheres e pouco tempo depois eu atendia o marido dessas mulheres indo comprar coisas para usar com amantes. Então fica aí, né, o babado. É uma discrepância muito grande. E eu acho, né, eu acredito que esses filmes, principalmente porque tem também muitos, eles exploram muito o fetiche da traição, do escondido, e as pessoas ficam com aquilo na mente, né? A mente fraca, ai, será se eu fizer? Será que vai ser interessante? E aí depois você vai ver que não é nada daquilo. Mas eles alimentam muito esses fetiches de vídeos. É uma coisa a se conversar, a se debater e para proteger animais e crianças, já que tem títulos que incentivam a isso e tem vídeos que incentivam a isso também. Chega a dar até ânsia, um negócio ruim na boca de, sabe? É um assunto complexo de falar, um vespeiro, mas é necessário, vocês entendem? Que para existir uma nova terra, um lugar, um país melhor pra gente habitar,
A gente precisa adentrar nesses assuntos difíceis para proteger as pessoas que a gente ama, né? Explorar esses temas, falar sobre não ter mais essa vergonha de conversar com o parceiro ou com a parceira dos desejos, para que a pessoa não precise ficar recorrendo a esses sites, e mesmo que recorra a esses sites, começar a pôr a mão na consciência, pensar nesses temas. Ó, ele tá de olho, hein? É sério, mas falando sério, gente, vamos falar sobre isso, conversar, pensar, porque é o começo. Pelo menos é um dos, né, que vai escalando para que a pessoa, enfim, chegue no topo e faça a cagada, né? Então, pensem sobre isso, é sério. Vai Brasil, porque a gente tem que falar de assunto sério, eu tô torcendo pelo Brasil, mas a gente não pode deixar de pôr a mão na consciência de vez em quando, né? E é isso, uma nova terra. Tchau, gente.